Olá, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma live. A live de hoje ela tem um tema muito legal. Eu amo estudar sobre esse assunto. É como atrair tudo que você deseja. Nós vamos falar de frequência vibracional, vamos falar de cocriação da realidade, vamos falar um pouco de física quântica e de mecânica quântica. E também vamos falar de como, o que influencia todo esse processo de manifestação, como fazer essa limpeza e alinhar sua mente, o seu coração e o seu agir, o seu fazer aqui nesse mundo, para que você realmente realize o que você deseja. Também vamos falar de conexão sagrada, que é um passo muito importante para quem quer cocriar a realidade, é esse processo de conexão com o seu planejamento divino, com aquilo que você veio manifestar. É claro que tem outras manifestações que nós queremos fazer, mas o direcionamento, para ser mais fácil, leve, fluido, é preciso ser um direcionamento maior, de acordo com a sua centelha divina, de acordo com a mecânica completa do universo. Oi, Marcelo, seja bem-vindo, querido. Primeiro a entrar aqui na live, seja bem-vindo. É muito assunto e vou tentar resumir para vocês. Depois eu posso fazer lives menores com esse assunto, porque é assunto demais. Tudo bom, Meire e Marcelo? Sejam bem-vindos, meus queridos. Michele também, seja bem-vinda. Bom, já comecei aqui falando. Nós vamos tratar hoje sobre um tema que eu amo, que é manifestação da realidade. Então, como atrair, como vibrar e atrair aquilo que você deseja para a sua vida. E, principalmente, como desejar alinhado ao seu direcionamento existencial, que eu acho que é algo assim, é um dos grandes segredos, uma das grandes cerejas do bolo é esse, é você aprender a fazer esse direcionamento, a desejar alinhado com a sua existência, com o direcionamento existencial, pensando que não é só você que existe no universo, né? Oi, Val, oi, Kátia, minhas amadas. Gente, são pessoas tão queridas. Kátia Regina, que honra ter você aqui, meu amor. Valdirene, Valzinha, minha amiga de muitos anos, vem me acompanhando aí. Fico muito honrada de ter vocês aqui nessa live, de estar compartilhando comigo. São pessoas que acompanharam muito do meu crescimento, muito do meu caminhar. E agora eu posso estar aqui compartilhando com vocês coisas que eu estudei, coisas que eu estou vivenciando. E as coisas que eu acredito também, porque o que me motiva a estar aqui, primeiro é porque eu percebi, depois de muito estudo, depois de muitas idas e vindas, que eu realmente tenho um compromisso com esse tipo de conteúdo, que eu realmente tenho um compromisso com o auxílio. Esse auxílio às pessoas, para que as pessoas se entendam de uma forma mais elevada e com a prosperidade, com a felicidade, com esse fluxo de abundância. É o que eu trabalho na minha vida. E eu, depois de fazer esse processo de alinhamento existencial que eu tenho aplicado também com as pessoas, eu percebi muito claramente, parece que caíram as fichas, que esse é um dos meus compromissos nessa existência. E o quanto que eu amo fazer isso. Então, fica aí a dica. Façam coisas que toquem o coração de vocês. Coisas que você ame fazer. Mesmo que aquilo ainda não te dê dinheiro, que você ainda não faça dinheiro com aquilo, é uma questão de estratégia e de melhorar, de ampliar competência naquele sentido, e também de estratégia para aprender a criar esse tipo de realidade, né? Que é o que eu estou fazendo agora. Então hoje nós vamos falar de como atrair aquilo que você deseja, como atrair aquilo que você ama. Então o primeiro ponto é falar de frequência vibracional. Não sei se todo mundo já ouviu falar, acho que todo mundo aqui que está na live já ouviu falar de frequência vibracional. O que é frequência vibracional? Tudo no nosso universo é frequência, né? Tudo é energia, frequência e vibração. Então, tudo que há no universo, ele tem uma informação, ele tem uma energia e ele tem uma vibração própria. Inclusive nós mesmos. Eu tenho uma vibração energética própria, né? A Meire, que está aqui, tem uma vibração energética, a Kátia tem uma vibração, a Valdirene tem uma vibração. A gente já nasce com uma vibração e nós vamos trabalhando essa vibração ao longo da existência para que ela se torne cada vez mais elevada. Mas a gente para do ponto que a gente já desenvolveu. Então a gente nasce
e a gente já nasce com uma frequência vibratória ali, característica da nossa identidade. Você vê os grandes sábios, né? Ontem eu estava escutando a história de Sai Baba, não sei se alguém aqui já ouviu falar de Sai Baba. Sai Baba é uma encarnação, é um ser muito iluminado, que veio à Terra, estava na Índia até pouco tempo encarnado, e agora ele já faleceu, mas ele fez uma sequência, ele fez vários exemplos de milagres, ele fez várias cocriações de realidade, e ele é conhecido, né, como um santo, uma pessoa milagrosa. Então Sai Baba já nasce com uma frequência muito elevada, uma frequência vibracional muito elevada, porque já era uma consciência desenvolvida, já era uma consciência muito desenvolvida. E nós estamos aqui, somos consciência em evolução também, todos nós temos uma frequência, todos nós temos uma centelha divina. Depois eu falo mais disso em outras lives, mas todos nós temos um fractal, somos filhos de uma frequência maior, da frequência de Deus, né? Essa onda universal. E tudo no nosso universo, ele é uma onda de frequência que vibra energia, tem informação contida e uma vibração. E todas as nossas emoções, tudo que a gente pensa e tudo que a gente sente tem também uma vibração. Nós temos uma vibração energética como um todo, a nossa assinatura energética, que tem a ver com o que a gente pensa, tem a ver com o que a gente sente, tem a ver com a forma como a gente age. E a gente tem as frequências de tudo. Cada emoção, ele vai ter uma frequência específica. E essa frequência, ela vai gerar uma onda de energia ao seu redor. Quando eu tenho frequências, quando eu tenho emoções mais densas, emoções mais desalinhadas, emoções mais negativas, a gente vai ter frequências mais baixas. E quando eu tenho frequências mais elevadas, a gente também vai ter emoções mais elevadas, nós também vamos ter frequências mais elevadas. A gente, desculpa, eu já não sei se eu vou conseguir aqui, mas eu vou tentar até o fim. Acho que vai dar certo. Por exemplo, se a gente pega a frequência, vou pegar uma frequência aqui da vergonha, da culpa, tristeza, que são as primeiras frequências que a gente tem na escala mais baixa. A gente pega uma frequência de culpa, uma pessoa que tá vibrando muito na culpa, tem uma culpa muito exacerbada por algo, se culpa muito por algo que não viveu, que não aconteceu. Oi? Acabou de chegar mais uma pessoa aqui. Almeida, como é o seu nome? Almeida. Essa pessoa, ela tem uma vibração de culpa. A vibração de culpa, ela vibra, que eu não consigo mostrar aqui pra vocês agora. Mas é a partir do nosso coração, do que a gente sente no nosso coração, essa frequência vai vibrar em torno de você e vai atrair mais daquilo pra você. Oi, Alessandra, seja bem-vinda, meu amor, seja bem-vinda. Então, vai aquela frequência e atrai mais daquilo pra você. É como se aquela frequência, ela é magnética, ela atrai mais daquilo. Então, se você está vibrando culpa, você vai atrair mais situações de culpa para a sua vida, mais situações que te geram culpa. Todo o seu corpo, ele vai ficar cheio de receptores para culpa. Todo esse campo vibracional ele vai atrair culpa. Tristeza ela também vibra muito baixo. Tem um estudioso que chama David Hawkins, e ele fez as escalas das emoções. Ele mediu essas escalas em Hertz, que é uma forma de medição. Tem outros estudos hoje, tem a terapia Ágata, que eu gosto muito de falar deles, eles têm uma ferramenta chamada Semente da Vida, e eles fazem a vibração, também fazem a medição da frequência vibratória, eles chamam de terapia vibracional. Também mas tudo se origina a partir da escala de Hawkins. Então, quanto mais elevado em Hertz, mais aquilo vibra elevado em volta de você. Mais aquela vibração, aquela onda é mais ampla. Então a tristeza, ela vai estar numa vibração de 75 Hz, a culpa de 20 Hz, de 30 Hz e a vergonha de 20 Hz. Vergonha é a vibração mais baixa que tem. E é muito comum a gente sentir vergonha, né? Eu vejo muita gente, a gente que está nesse campo aqui de terapeutas, formando terapeutas, nesses cursos de terapeuta, é muito comum a gente ver terapeutas com vergonha de falar, de fazer uma live, de expressar o que ele acha, o que ele acredita, de falar de Deus, de falar de amor, de falar de gratidão. Por quê? Porque isso gera um impacto dentro do nosso sistema que pode ser um impacto que não é legal para aquela pessoa, porque aquela pessoa a gente quer ser amado, a gente quer ser acolhido, a gente quer ser reconhecido, faz parte do nosso sistema.
Mas a vergonha, ela vai atrair mais daquilo para você. Então vai atrair mais situações que te gerem vergonha. Então é inteligente a gente ir superando esse tipo de sensação em nós mesmos. E, por exemplo, quando a gente vai para a energia da aceitação, a gente já sobe para 350 Hz. A gente na escala que baixa, a gente vai subindo, a aceitação já está em 350 Hz. Até a gente chegar no entendimento, na razão, que está em 400 Hz, quando você já começa a pensar, você começa a raciocinar sobre aquilo e começa a entender as coisas com mais sabedoria. Você já está num ponto da razão. E quando você sobe para o amor, que é 500 Hz, aí você começa a vibrar em fase com o universo. Porque a energia do universo, eu tenho lives aqui sobre isso. Quem quiser estudar mais sobre isso, esse estudo é lindo. O universo é feito de amor. O universo vibra amor. A frequência do universo é amor. Então, para você começar a vibrar com o universo, a estar em sincronia com o universo, é preciso você se elevar para essa energia do amor. O amor cura tudo, isso é fato. O amor cura tudo. Quando você começa a vibrar na energia do amor, essa energia de que eu, o outro, somos um só. Eu me amar é amar o outro. Eu amar o outro é eu me amar. Essa troca, né? Essa energia de contribuição. Você começa a vibrar no amor. E a 540 Hz, gente, essa energia maravilhosa, que é a energia do milagre. É a frequência da alegria, que é exatamente a frequência do milagre. Porque você junta o amor com a alegria. A alegria, ela impulsiona. A alegria, ela transforma, ela transfigura. Então também é muito inteligente a gente gerar na nossa vida situações que nos gerem alegria. Fazer aquilo que você ama. Fazer aquilo que te gera alegria, paz interior. Aquela energia de que eu amo o que eu faço. Então, olha, agora a gente vai começar a entrar um pouquinho, né, quando a gente pensa na frequência das vibrações. Se eu tenho uma situação que eu quero muito um relacionamento, eu quero muito um relacionamento feliz. Dá um exemplo pra vocês. Eu quero muito um relacionamento feliz. Mas internamente, dentro do meu coração, a minha mente inconsciente, vou falar um pouquinho disso pra vocês, só um pouquinho. Na minha mente inconsciente, tem muitos padrões, tem muitas crenças relacionadas a relacionamento. Eu vivi durante a minha vida várias situações de relacionamento infeliz. Eu tenho crenças de que relacionamentos são difíceis, que relacionamentos geram dor, de que amar gera dor. Eu tenho crenças de que eu não sou uma pessoa suficiente para manter um relacionamento. Diversos tipos de crença que você pode ter que te geram uma vibração que não é congruente com esse pensamento de eu quero um relacionamento feliz. Quando a gente tem essa situação, a gente não vibra naquela direção, a gente não atrai aquilo. Começando a entrar no tema da live, atrair aquilo que você quer para sua vida. Para atrair aquilo que você quer para sua vida, é preciso alinhar o que você pensa, a forma como você sente e como você age. Fazer esse alinhamento energético. Para isso, é muito importante a gente ter consciência de como a gente está pensando e como a gente está sentindo. Quando as coisas começam a dar muito errado na sua vida, quando começa a ter muita incoerência, muitos problemas, muitos conflitos, tem conflitos internos também. Tem coisas ali que você precisa de ajustar na sua forma de sentir e de pensar. Nós temos 3 mentes. Quem vai estudar cocriação da realidade, manifestação da realidade, a gente vai falar de 3 mentes. Uma mente que é a nossa mente consciente, ela é responsável por 5%. Ela é responsável pelo nosso lado racional. É a parte masculina da nossa mente. A nossa mente consciente, que é essa mente que a gente está aqui agindo o tempo todo. A gente tem uma mente inconsciente, que é onde está 95% do que a gente pensa e do que a gente sente. É nessa mente que estão guardadas as nossas emoções. E a gente conecta essa mente a partir do nosso coração. A nossa mente inconsciente ou subconsciente. E a gente tem outra mente, que é a mente supraconsciente, que é justamente o universo, a mente de Deus, o cosmos,
o todo, a frequência, a malha magnética, a matriz divina. Tem vários tipos de denominação. Então, quando a gente associa, se a gente associar esse alinhamento entre pensar e sentir e agir, ele vai ter que estar congruente com esse alinhamento com as nossas mentes, né? O que a gente pensa no nosso consciente, o que a gente sente no nosso coração, que vai ter a ver com a nossa mente subconsciente. E o pedido que a gente faz para o universo, ele tem que estar em congruência. Aí sim, a nossa ação vai ser direcionada naquele sentido. Olha para você ver, é um pouco, talvez seja um pouco complicado, isso a gente chama de mecânica quântica, né? Cocriação da realidade, manifestação da realidade. Mas basicamente é você ter um pensamento que ele seja coerente com o que você sente e que você haja naquela direção, porque sem ação não há manifestação. A ação, o físico, nosso corpo físico, ele é o veículo de manifestação, ele é o que vai fazer manifestar os seus sonhos, manifestar a sua realidade. A gente faz esse processo de cocriação no inconsciente, de forma automática. A gente faz isso de forma automática, com as programações que a gente já tem, ou que a gente vivenciou até chegar a esse momento aqui da sua existência. Então, se você quer um relacionamento feliz, é necessário você trabalhar as suas crenças relacionadas a relacionamento. Faz um brainstorm. O que eu penso sobre relacionamentos? O que eu penso sobre casamento? O que eu penso sobre parcerias? Faz um brainstorm que você vai descobrir, só nesse brainstorm você vai descobrir várias crenças suas que você tem relacionadas a relacionamento. Faz também um brainstorm do que você sente, o que eu penso sobre relacionamento e o que eu sinto. Muitas vezes você vai ver que a sua sensação é incoerente. Eu quero um relacionamento feliz, mas eu tenho medo de um relacionamento feliz, porque no fundo eu acredito que um relacionamento feliz não é possível. Ou eu quero um relacionamento feliz, mas tem várias coisas que eu preciso de mudar em mim para ter um relacionamento feliz, e eu não estou, nesse momento, com disposição para mudar algo em mim. Eu só quero que a outra pessoa mude. Eu não quero mudar nada em mim, né? Eu quero fazer... no meu caso, né? No caso de muitas pessoas, eu não quero muito dar os meus exemplos, porque eu tenho dado muitos meus exemplos. Mas, por exemplo, eu quero mudar ou ter um trabalho que esteja mais relacionado a mim, ao que eu gosto, ao que eu penso, ao que eu acredito, a minha melhor forma de contribuir. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é primeiro eu acreditar que é possível, né? Acreditar que é possível na sua mente. Eu tenho um trabalho em que eu possa desenvolver os meus talentos e que eu possa contribuir de uma forma mais alinhada a quem eu sou. Então, o primeiro passo é eu acreditar que isso é possível. Acreditando que isso é possível, eu preciso de descobrir qual é o meu alinhamento existencial. Onde eu contribuo melhor? Né? A gente faz toda uma pesquisa de história de vida. Gente, é lindo essa pesquisa, é lindo. Que a gente levanta todos os talentos, a gente levanta todos os nós lunares, que são os momentos cruciais da vida das pessoas. E o que aconteceu durante aqueles nós lunares que trazem pistas do que você veio fazer aqui, o que você veio contribuir e o que você veio curar. Tudo isso está no seu histórico de vida. Tudo isso já vem com você. Existem hoje ferramentas incríveis para fazer esse mapeamento. Então, eu recomendo muito esse mapeamento para quem está nesse processo de querer se alinhar mais com o seu trabalho, com o seu profissional, com o seu servir. Quem acredita que é possível fazer dinheiro mais alinhado a quem você é. E servindo, contribuindo, fazendo dinheiro, contribuindo com algo que você ama fazer. Isso é possível, né? Então, primeiro passo, aceitar que isso é possível, entender que isso é possível mentalmente, depois entender exatamente onde você flui melhor, né? O seu alinhamento existencial, quais são os seus talentos, o que você veio contribuir. Eu, Lívia, tenho facilidade de falar, tenho facilidade de aprender, tenho facilidade de me conectar com a espiritualidade, tenho facilidade de criar, eu nem tenho tanto, tá, gente? De montar coisas, né? De estruturar coisas, de estruturar cursos, por exemplo. Eu tenho essa facilidade. Como eu posso contribuir alinhado a tudo isso que eu gosto de fazer? Eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de me envolver com pessoas.
Então, primeiro passo, eu fazer esse alinhamento e entender como eu posso contribuir com tudo isso que eu tenho. Depois, eu preciso de sentir no meu coração, eu preciso de alinhar minha mente subconsciente. Tudo que está na minha mente subconsciente de programação que me impede de caminhar nessa direção. Né, gente, vocês estão me ouvindo? Minha garganta tá ruim, né? É que eu insisti em fazer a live, que eu não quero parar, mas minha garganta tá bem ruim. Mas vou tentar continuar aqui, pelo menos até dar 1 hora de live, tá bom? Então eu preciso de sentir que aquilo é possível. Eu preciso de sentir no meu coração que eu sou capaz de fazer aquilo. Eu preciso de sentir no meu coração que eu mereço fazer aquilo. Então, no meu caso, né? Ou no caso de muitas pessoas aqui, há uma incoerência entre eu já descobri, já sei que é possível, já descobri meu alinhamento existencial, já descobri o que eu quero fazer, o que eu amo fazer, e já descobri que é possível fazer. Aí agora tem o meu sentir. Ah, mas eu ainda não me acho boa o bastante. Eu não me acho capaz de contribuir com a vida do outro. Eu acredito internamente, quando eu vou atender alguém, eu sinto medo de não contribuir com aquela pessoa, ou de não fazer o certo, ou de falar alguma bobagem. Eu sinto medo de não estar pronta o suficiente. Ou, outros exemplos, eu tenho preguiça, tenho uma preguiça interna, né? Eu sinto vontade de fazer, mas eu tenho preguiça de acordar cedo, eu tenho preguiça de estudar aquele conteúdo, eu ainda tenho uma acomodação interna. Para mim, ainda vale mais a pena eu ficar aqui na minha zona de conforto, porque eu me sinto protegida. Eu me sinto aqui num ambiente que eu tô protegida, que eu tô segura. Então, essa insegurança interna, ela vibra incoerente com o que você já acredita que é possível fazer. Aí, o que é preciso fazer? Atacar, né? Reprogramar esse sentir. O primeiro passo, entendam, é o mental. É você ter esse direcionamento. Depois é alinhar esse sentir. O que você sente. E aí tem vários processos de cura emocional, de desbloqueio emocional, para que você possa caminhar na direção do que você acredita que é para você fazer. Acredita que é possível para você. E o terceiro passo é fazer, né? Eu já sei, eu já fiz o meu, já tenho o meu mapeamento, já estou trabalhando o meu sentir, e à medida que eu vou trabalhando o meu sentir, eu preciso de agir naquela direção. Então eu preciso de agir naquela direção. Isso não é automático. Você vai fazendo as 3 coisas, esse movimento ele vai acontecendo o tempo inteiro. Às vezes eu tô mais focada nessa questão da reprogramação mental, depois eu tô mais focada na reprogramação emocional, depois eu tô mais focada na ação. Só que elas acontecem ao mesmo tempo, tá? Só dependendo do que você está trabalhando, você está mais focado em uma ou outra coisa. Aí vou dar de novo, né? O meu exemplo. Eu tive vários momentos focadas nessa mentalidade. Eu sentia que eu queria fazer algo, que eu queria estar mais inteira no meu trabalho. Pra mim tá com áudio normal, Kátia. Acho que para as pessoas também. Eu acho que é uma questão aí do seu aparelho, viu? Acho que é uma questão aí do seu aparelho. Val tá me ouvindo. Marcelo continue. Ok, Marcelo. Resistências. Vamos lá. Então eu senti... Eu tinha uma vontade muito grande de fazer algo que eu tivesse mais inteira, que eu me sentisse contribuindo mais. Mas eu não sabia para onde ir, eu não sabia o que fazer, eu estava muito perdida, né? Oi, Dri, seja bem-vinda, meu amor, maravilhosa, Dri Magalhães, minha colega lá, desses cursos todos e desse processo aí terapêutico. Então vamos lá, eu sentia dentro de mim uma incoerência emocional muito grande. Tudo bom, Dri? Bom dia. Muito grande. Mas eu sabia internamente qual que é o primeiro passo, quando eu estava muito perdida. Comecei a me conectar e comecei a pedir para o universo me mandar respostas. Se eu tiver que fazer isso pro resto da minha vida, então que seja isso, mas que eu fique em paz. Entende? Esse processo de conexão sagrada, ele era um ponto que eu ia falar no final, mas ele já vai entrar aqui, porque
quando você está muito perdida, não sabe para onde ir, o primeiro passo é pedir direcionamento. Pedir, serás dado. Lembra das lives anteriores que eu tenho falado sobre isso? Então é pedir, abrir o seu coração. O seu coração é o centro, né? É o órgão que te comunica com o seu inconsciente, com a mente supraconsciente, que é o universo, que te comunica com o todo. Então é pelo seu coração que você sente todas as vibrações, sejam positivas ou negativas. E é pelo seu coração que você percebe Deus também, que você percebe essa inteligência superior. Então eu pedi muito isso, eu pedi muito. E a vida vai começando, a partir do momento que você tem essa consciência, a vida começa a te encaminhar. Não é algo que é algo mágico, mas não é algo que da noite pro dia. Começa a vir sinais, começa a vir pessoas, começa a vir acontecimentos na sua vida que vão te caminhando, que vão te direcionando para aquela direção. Só que exige um movimento de entrega, exige um movimento de abertura interna. Então, várias coisas começaram a acontecer na minha vida. Depois eu comecei em 2017 a trabalhar esse lado, comecei a meditar todos os dias, comecei a fazer técnicas de alinhamento energético e começaram a vir sinais para mim e eu comecei a caminhar naquela direção. Só em 2020 é que eu fiz esse processo que eu encontrei, né? Foi quando eu encontrei a Tassi e eu fiz esse processo de alinhamento existencial. Por quê? Porque só naquele momento eu estava pronta para fazer isso, para entender isso. Então, a partir daquele momento, eu comecei a ter clareza no meu mental de para onde eu tinha que ir. Acabou aquela sensação de estar perdida. No meu mental, eu já sabia exatamente para onde eu queria ir. Agora vem o como e vem esse alinhamento no meu emocional. Como eu vou fazer isso e como eu vou me sentir capaz de fazer isso. Todos os padrões emocionais e padrões de crença que estão no mental. Então começa a trabalhar de novo, sempre com abertura, conectando, pedindo ajuda e fazendo, se entregando para as coisas que aparecem, porque é um movimento de sincronicidade do universo. Quando você se alinha com o seu coração, quando você se alinha com essa mentalidade, com essa vontade de servir, o universo conspira ao seu favor. E aí começa a vir diversas técnicas de reprogramação do emocional. Foi aí que eu conheci, né? O Marcelo deu uma live falou ontem sobre constelação familiar, maravilhoso. Eu descobri vários padrões meus familiares que me impediam de avançar. Crenças que eram crenças dos meus pais ou crenças que eu aprendi que me impediam de avançar. Descobri padrões emocionais meus que já estão há muito tempo, né? Dores emocionais, olha aqui as dores emocionais, as principais, ó. Exclusão, rejeição, abandono e humilhação. São as principais dores emocionais que todo ser humano tem em maior ou menor grau. No meu caso, estava muito forte a rejeição, embora eu nunca tenha sido rejeitada de fato nessa vida. Aquilo vem de um processo já meu, que eu tinha que trabalhar nessa existência. Entende? Então começo a conectar diversos padrões emocionais, crenças que não conectavam com aquela clareza mental que eu já sabia do meu direcionamento, para onde eu queria ir. Então é como se essa onda, essa vibração energética, ela não vibrava ainda para colapso da função de onda que a gente fala, né? Eu pensava, mas o meu sentir ainda não estava alinhado com o meu querer, com o meu mental, com a clareza mental que eu já tinha alcançado. Todos são passinhos, processos, né? Então eu comecei a trabalhar mais em reprogramação mental e comecei a agir. Comecei a fazer atendimentos gratuitos, comecei a falar sobre isso, fazer stories, fazer lives. Quem já viu aqui eu contando, né? Eu fazia live, eu corria lá e fazia FT para reprogramar, porque sentia muito medo de ser atacada, muito medo de ser julgada. Eu trabalho numa universidade federal, então eu trabalho num ambiente que é muito científico, é muito catedrático ainda, apesar de estar mudando, mas ainda é muito assim. Então, o que as pessoas iam pensar de mim? As coisas que eu já escrevi, os projetos que eu já participei, as pessoas que confiavam no meu trabalho ali, e toda essa confusão toda, como é que eu ia fazer para alinhar tudo isso? E a ação, ela foi fundamental, né? Mas vocês percebem que esse alinhamento é a clareza mental,
é o sentir naquela direção e o agir naquela direção. E durante todo esse movimento é importante você ir trabalhando a sua mentalidade e reforçando a sua mentalidade. E aí é um projeto de retroalimentação, porque quanto mais a gente gera resultado, mais a gente tem confiança. Aí tem um ciclo do realizador, não consigo passar aqui agora, que é do Tony Robbins, que é maravilhoso. Você tem um potencial, você trabalha naquele potencial, você gera uma crença, que é uma crença positiva, você gera um resultado e esse resultado alimenta aquela crença. Então, esse é o ciclo positivo, que ele também acontece no negativo. Se você tem um potencial, você não trabalha aquele potencial, você não acredita que dá conta, o seu resultado vai reforçar essa crença de que você não dá conta, porque você vai ter um resultado negativo. Então, é o nosso direcionamento mental. Na minha meditação de hoje veio muito essa questão que eu assisti ontem, tem o professor Hélio Couto, quem não conhece, vale muito a pena para quem quer entender mecânica quântica. Hélio Couto trabalha já há muitos anos, ele tem muitas coisas escritas, muitas palestras, ele tem um método de elevação espiritual, de trabalho espiritual que se chama ressonância harmônica, que ele vai trabalhar na frequência da onda daquilo que você quer. É muito legal o processo dele e ele é uma referência assim, incontestável nesse assunto. E ele estava falando dessa questão do acreditar, né? De você saber, de você se firmar, saber que aquilo é possível e acreditar com todo o seu ser que aquilo é possível. E aí sim começar a agir naquela direção. Quando você age naquela direção, você reforça isso de que é possível. E aí uma coisa que ele fala muito é a entropia psíquica, que acho que era isso que eu queria falar. Acabei entrando nesse outro assunto, perdão. Entropia psíquica é o seguinte, a nossa mente, ela já tem naturalmente um instinto de proteção, a nossa mente consciente. Ela naturalmente ela tem um instinto de proteção e ela vai nos levar a nos proteger de situações que para nós são perigosas. Então, ela já está acostumada também, ela já está programada para pensar no medo, pensar negativamente. É a forma como o nosso ego aqui age. Então, tudo que você vai fazer de novo, tudo que é diferente, tudo que te desafia, a sua mente vai te dizer, mas é isso mesmo? Mas será que você vai dar conta? Mas olha só, você tem que cuidar da sua família. Mas olha só, você tem... É importante, o tem que, entra muito tem que, sabe? Nesse momento aí, você tem que dar resultado lá no seu trabalho. Mas olha só, se você fizer isso aqui, pode ser perigoso para você, você pode perder sua segurança. E a sua mente começa a trabalhar ali. Chama entropia psíquica. Entropia, ela é negativa, tá? Ela vai te levar para um movimento de negativo mesmo. E aí é necessário a gente aprender a reprogramar a nossa mente para o padrão positivo. Como é que a gente faz isso, gente? Como é que a gente faz essa reprogramação para o positivo? Tomando consciência de como você está pensando é o primeiro passo. Esse exercício de brainstorm é maravilhoso. Tomar consciência do que você está pensando. Tem várias técnicas de reprogramação de crenças hoje. Várias técnicas de reprogramação de crenças. E precisa de conexão. Por isso que a meditação ela é muito importante. A meditação, a conexão sagrada, a conexão com o seu coração, com o que você está sentindo. Se você não acredita em Deus, você acredita em quê? No amor? Você acredita numa energia mais forte que você? Você acredita na força do universo? Né? O que você acredita que seja maior do que você, que possa te auxiliar? Então, é preciso se conectar com isso, com esse entendimento superior, para saber em qual direção você vai. E isso vai te dar respostas, né? Respostas de sabedoria, para você entender o que você está pensando e o que você precisa de modificar na forma de você pensar. Tudo é um pensamento. Tudo começa num pensamento. Não existe nada que é criado no universo que não parte de um padrão mental. Tudo que existe é fruto de uma mente. Né? E o que existe na nossa vida é fruto da nossa mente. É fruto dessa congruência entre a nossa mente física, a nossa mente consciente, a nossa mente inconsciente e a supramente. Porque esse alinhamento entre mente consciente e mente inconsciente, ele vai gerar uma onda, vai gerar uma vibração, uma frequência para o universo começar a transformar aquilo em matéria, em partícula, começar a transformar, materializar aquilo na sua vida. Isso pode ser um processo mais rápido ou menos rápido. Depende da velocidade que você limpa as suas crenças e os seus padrões emocionais.
Para coisas vai ser mais rápido, para outras coisas vai ser mais lento, né? Eu te digo que eu tô nesse processo de descobrimento, de transformação profissional desde 2017. Desde 2017. Parece muito tempo, né? Mas a cada ano eu avanço muito. E a cada ano eu tenho avançado 3 vezes mais. Olha onde é que eu já tô. Olha o que eu já alcancei. Primeiro, eu fiz todo o movimento de criação na minha vida. Eu criei tudo o que eu queria. Tudo que eu queria criar, eu criei. A família, os filhos, o trabalho, o serviço público, o mestrado, o doutorado, tudo que eu queria criar, eu criei. Tudo que eu botei na minha mente que eu queria fazer, eu fiz. E agi naquela direção. Mas, de repente, a vida muda, porque a gente muda de estágios. E eu tô passando por um momento que é o momento da minha essência, que é a partir dos 42 anos a gente muda os setênios. Depois eu faço uma live sobre isso também. A gente vai mudando de 7 em 7 anos e a nossa vida, ela vai se transformando. A gente vai cada vez mais se alinhando com o que é essencial em nós. Então eu tô nesse momento. E é interessante, porque quando eu entro nesse setênio, dos 35 anos pra frente, eu começo esse movimento de uma forma mais intensa. Dá certinho na minha vida, bate certinho. Começa esse movimento mais intenso de redescoberta e de querer estar mais presente no meu trabalho, no meu servir. E aí eu começo todo esse movimento de reprogramação mental, de entendimento, de alinhamento existencial e reprogramação mental, para eu entender onde é que eu tô. E então, gente, assim, pra atrair tudo que você deseja, é necessário você pensar e sentir e agir naquela direção. Parece muito simples. Isso é mágico, tá? Isso é muito mágico. Quando você consegue realmente fazer isso, confiar nisso, sair do processo de dúvidas, o que atrapalha? Dúvidas e medos. Dúvidas e medos, eles fazem com que esse projeto, ele não vá para frente. Ele se desfaz. É como se você estivesse criando uma onda e aí quando você duvida, ela se desfaz. Aí você vai de novo nesse processo até que você consiga se firmar nisso aí. Você vai se firmando cada vez mais. Seu pensamento vai se fortalecendo cada vez mais nessa direção. E aí eu queria falar um pouco para vocês dos bloqueios, né? A gente tem bloqueios no corpo emocional, a gente tem as nossas emoções, culpas e medos, são bloqueios. Os 3 R's, remorso, que tem a ver com culpa, ressentimento, que tem a ver com as mágoas, e rejeição. São 3 emoções, e a raiva. São 3 emoções que elas também impedem esse fluxo dessa onda de acontecer. Então, se você quer muito um relacionamento feliz, por exemplo, mas você tem muito ressentimento guardado, esse ressentimento ele vai aparecer na sua vida primeiro. Você vai aparecer situações, você pode até sintonizar uma pessoa, mas você vai ter que limpar esses ressentimentos de alguma forma. Esses ressentimentos eles vão aparecer para você limpar. Então, perdão, por isso que se trabalha tanto perdão. Perdão, o ressentimento, ele trava fluxo de prosperidade, fluxo de abundância, fluxo de criação da realidade. Então é muito importante trabalhar isso. No nosso mental, trabalhar crenças e padrões limitantes. As nossas limitações, elas estão na nossa mente. No que a gente aprendeu, o que é certo e o que é errado. Outros comportamentos muito prejudiciais, reclamação e julgamento. Reclamação é um que eu tenho trabalhado muito, eu ainda é difícil para mim, porque situações ainda que eu não aceito, né? Porque às vezes eu sou muito impositiva. Aí quando a gente vai pro mapa de nascimento, a gente vai trabalhar, aparece tudinho lá no meu mapa, coisa mais linda. Mas a reclamação, ela também, a reclamação é o contrário da gratidão. É o contrário dessa entrega para esse fluxo universal. Então a reclamação, ela atrapalha muito o seu fluir na vida. E o julgamento, porque o julgamento ele te separa do outro, ele te separa dessa energia de colapso, dessa energia de fluir. Ele é uma energia que te separa do outro e separa você de você mesmo. As questões energéticas, a gente tem o nosso corpo energético também, então manter a sua vibração elevada, trabalhar o que você vê, o que você come, o que você fala, tudo isso, tudo que você alimenta o seu corpo físico, seu corpo emocional, ele vai afetar o seu corpo energético, ele vai afetar a sua energia, o seu padrão vibracional. E quanto mais o seu padrão vibracional ele está desalinhado daquilo que você quer, menos daquilo você atrai para a sua vida.
algo muito simples. A gente pode atrair tudo isso sem precisar de fazer todo esse movimento, né? Sem precisar de perdoar, de parar de reclamar, de trabalhar o nosso campo emocional. Poder pode, isso é possível sim. A gente cocria, o primeiro estágio de cocriação é um estágio em que a gente cria, a gente é criador, nós somos criadores, nós criamos. Só que é um estágio que exige muito de você. Exige muito de você. Você vai ter que ter muito esforço mental, muito trabalho para você conquistar algo. E a chance de você perder, de vir alguma questão ali para você trabalhar, você conquista muito dinheiro e perde. Você conquista um relacionamento e de repente você tá com questões no seu relacionamento. Você conquista algo que você quer e de repente aquilo acontece em coisas que aquilo você acaba perdendo aquilo. Então, para você ir num fluxo harmônico, com leveza, com paz, com tranquilidade, com prosperidade, é preciso se alinhar a quem você é, ao seu fluxo universal. Por isso que a gente fala cocriação, criar com a sua mente supraconsciente, criar alinhado a Deus em você. Então, o primeiro passo é entender, né, o seu movimento existencial. Por isso que a gente trabalha. Desde que eu fiz esse processo de alinhamento existencial para me entender no mundo, ficou muito mais fácil para mim. Quem está aí nessa idade dos 30 para frente, começa a ter questões existenciais. Antes dessa idade, a gente está muito no processo de conquista. Conquista física, né? A gente completar 18 anos, começar a dirigir, entrar na faculdade, terminar a faculdade, conquistar um emprego. A gente está muito nessa fase, conquistar um relacionamento. Depois dos 30, 35 para frente, a gente começa a entrar nesse movimento mais existencial e querer assim, eu quero estar alinhado, eu quero fazer algo que faça sentido para mim. Isso é mais forte dessa idade para frente. Claro que tem antes também, tá? Mas isso é mais forte aqui, passa a ser imbatível esse movimento. Então, conectar com esse movimento de quem sou eu mais profundamente, buscar essas respostas de sabedoria a partir do seu coração, a partir do seu sentir, fazer essas reprogramações de crença, de padrões emocionais e agir naquela direção, vai te começar a te colocar num ciclo de sincronia universal, de sincronicidade com o universo. Aí quem tiver interesse em estudar mais sobre esse assunto, estuda as 7 leis espirituais do sucesso, do Deepak Chopra, maravilhoso, ele vai tratar desse tema também, ele vai tratar desse tema de uma forma linda, que dá pra gente entender muito, sabe? E quanto mais você fizer isso, mais a sua vida flui de uma forma mais leve. Então, quanto mais eu me limpo, quanto mais eu me reprogramo, quanto mais eu me sintonizo, mais eu fluo na existência. E todos os momentos, eles são importantes para você aprender algo. Aquilo só está na sua vida porque você precisa de limpar algo em você. Essa consciência é linda, é linda. E é com ela que eu tenho trabalhado muito recentemente. O que eu preciso de trabalhar em mim, que eu ainda vivo essa situação? Que eu já entendi no meu mental que eu não quero mais. Mas por que eu ainda crio essa situação na minha vida? Porque ela ainda tá. Porque eu ainda tenho questões para trabalhar ali. E quanto mais rápido eu me entregar, eu aceitar e eu trabalhar essas situações, mais rápido eu fluo. Mais rápido eu saio daquela situação e eu crio outra realidade para mim, né? Eu queria falar também de algumas coisas que eu acho muito importante para aumentar a sua vibração. Se você aumenta a sua vibração, a sua frequência energética, você pode aumentar ela também fazendo processos de limpeza energética e espiritual, limpeza emocional, que eu já falei. Tem técnicas para isso. A gente tem o Ho'oponopono para trabalhar perdão, o EFT, o Emotion Freedom Technique, que trabalha vários tipos de emoção. A gente tem a constelação familiar, que vai trabalhar esse sistema familiar que diz muito sobre você, vale muito a pena estudar sobre isso. A gente tem o Theta Healing, que trabalha essa conexão com Deus e essa cocriação da realidade, alinhada com esse sagrado. É lindo o Theta Healing, gente. Trabalha muitos desbloqueios maravilhosos. A gente tem a apometria, tem o reiki, diversas técnicas para trabalhar com isso. E a gente tem coisas simples do dia a dia. O que eu posso fazer no dia a dia se eu não tenho nenhuma dessas técnicas? Uma coisa que eu tenho feito muito e que tem me ajudado muito a manter uma vibração mais elevada. Porque, olha, mesmo no estágio que eu tô, eu já sei para onde eu quero ir, eu já tenho trabalhado o meu emocional, eu já tenho agido naquela direção. Mas eu ainda tenho que enfrentar situações no dia a dia que eu não quero enfrentar, que eu ainda tenho dificuldade de aceitar, de agradecer, de entender, né? Então, o que eu faço? Eu tenho feito muito isso. Caminhado a pé, o meu trabalho é perto de onde eu moro. Eu tenho ido muito a pé. Aqui em Brasília, a gente tem um céu muito bonito. Essa época do ano, o céu tá azul, lindo, que tem muito passarinho, tem muitas flores do cerrado. O pôr do sol tá uma coisa assim
magnífica aqui nessa época. A gente não tem o mar, né? Tem pessoas aí que moram perto do mar. Mas é contemplar a natureza. Quando você contempla a natureza, é uma forma de você se conectar com essa mente supraconsciente. É uma forma de você entender que você não está no controle, de que há algo muito maior e mais inteligente do que você. E quanto mais você se alinhar com aquele fluxo universal, mais você se acalma. Você vê a imensidão daquilo. Gente, quem já parou para olhar para o mar, né? Eu conheço o mar, tô todo ano na praia e tal, não moro perto do mar, moro bem longe, na verdade. Mas quem tem esse hábito de sentar e olhar para o céu, olhar para o mar, escreve aí, gente, o que vocês acham. Isso muda a sua vibração na hora e te auxilia a sair dessa sensação de controle, que é uma sensação da nossa mente consciente, tá? Essa entropia psíquica. Então, eu olho muito para o céu me acalma muito. No céu, não sei se vocês já viram, quando tá muito sol, a gente tem umas bolinhas assim, parece purpurina, que isso aqui é o prana. Aquilo você pode respirar e perceber aquilo entrando no seu corpo. É um primeiro exercício de meditação. Eu quero dar uma técnica, eu quero dar um programa de meditação aqui para as pessoas. Programa simples, né? Então, isso é um primeiro passo. É parar, olhar para o céu, respirar, e você pode ver você respirando aquele prana, aquela energia ali do sol, né? Aquela purpurina do sol. Você pode perceber ela entrando dentro de você. Diminui até a fome quando você consegue fazer isso. Porque essa energia, ela te alimenta. Então isso diminui até a sua fome, viu? Isso acalma essa ansiedade. Né? Porque a ansiedade, ela vem de uma situação que você projeta um futuro, você não consegue controlar e você fica com medo. Tem vários medos ali embutidos. Então isso gera um processo de ansiedade. Quando você consegue fazer esse processo de contemplação da natureza, você consegue se acalmar, soltar, se entregar e se perceber parte, né? A constelação vai falar da lei do pertencimento. Aqui eu vou fazer um plágio aqui. Esse pertencimento universal, de que você pertence a algo maior. Você não está sozinho no universo. Você compõe essa natureza. Você compõe esse mundo que você faz parte. Essa sensação interna que você sente isso no seu coração, isso dá um alívio, isso dá assim uma paz interna que é inexplicável, é só fazendo. Isso é um exercício de meditação, já, de contemplação da natureza. Outra coisa que eu gosto muito e que ajuda muito no dia a dia é ouvir, não sei quem gosta, tá? Mas ouvir músicas que tenham vibrações que te alimentam, que te transportem para outro cenário. Isso ajuda você a aumentar a sua frequência energética. Os mantras indianos, né? Os indianos têm muitos mantras, eles fazem muitos mantras. O mantra é uma forma de você bloquear essa entropia psíquica, esse pensamento negativo ali o tempo todo e te conectar com uma mente supraconsciente, com a mente do universo. Você conectar com essa energia do divino. Os mantras são nomes sagrados. Tem mantra para tudo que é tipo de coisa. Tem muitos mantras aí. Eu gosto de fazer muito. Tem alguns tipos de mantra que eu gosto muito de fazer. Quando você tá muito assim, né, nessa energia, se você conseguir no seu mental falar, eu vou sair daqui, você começar a ter esse domínio de sair daquela entropia psíquica e começar a entrar num campo positivo. Também quem tem muita dificuldade para meditar, pode começar ouvindo mantras, porque isso ajuda muito, ou afirmações positivas. O Ho'oponopono é uma afirmação, né? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. É uma afirmação. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Você vai repetindo aquilo ali. Isso instala na sua mente e você sai daquele processo de pensar negativamente, né? De pensar você sai daquela entropia psíquica e consegue voltar para o seu centro. Deixar que a sua mente pare de te dominar, de agir com você. Se alguém usa mantra aqui, me fala, gente. É maravilhoso, tá? Mas você pode fazer isso com músicas também, músicas que você goste, que te gerem alegria, movimentação que te sai daquele cenário de dor ali, de sofrimento, de controle, de angústia, né, que você não consegue sair. Tudo que te tira desse movimento de entropia psíquica, ele te eleva. Ele te eleva. Cheiros, você cheirar coisas que te gerem alguma sensação positiva, também te ajuda nesse processo de meditação.
Então, tudo isso são formas. Outra coisa que ajuda muito é escrever. Já falei isso aqui. Escrever suas emoções, escrever o que você está pensando, o que você está sentindo. Saiba que tudo que é negativo é da sua mente. A nossa mente, o nosso ego, ele vai nos dominar pelo medo. Então, tudo que gera medo, eu tenho medo de não conseguir, eu tenho medo de falhar, eu tenho medo de não dar conta, mas e se isso não der certo? Mas todo tipo de questões que te geram ansiedade, medo, insegurança, são travas do seu ego. São travas da sua mente querendo te proteger de algo que não é seguro para ela. E a nossa mente, ela está acostumada, o padrão da nossa mente ainda é um padrão negativo, no geral, no coletivo, né? Então saiba que se você está com muito pensamento ali que não vai dar certo, respira fundo, olha para o céu, escreve os padrões, escreve as sentenças que você está criando e volta para aquilo, para a imagem daquilo que você quer. O que você realmente quer alcançar. Volta para aquilo ali, volta para a cena, cria uma cena daquilo que você quer alcançar e volta para ela. Tá? É muito importante a gente ir aprendendo, é um exercício, aprendendo a fazer esse movimento. E isso vai te ajudando a atrair, a gerar um campo atrator, você vai virando um imã, atraindo aquilo que você quer para a sua vida. Observa que quando você começa a fazer esse tipo de movimento, você começa a atrair pessoas. Vamos ali, fulano, você viu a palestra de fulano? Você viu o que ciclano falou? Você viu essa postagem aqui no Facebook? O que você acha da gente ir no show tal? Começam a aparecer coisas na sua vida. Esteja aberto para essas coisas novas que vão aparecer na sua vida. Porque a partir do momento que você pede, que você sintoniza, você começa a vibrar nessa direção, começam a aparecer. Teve uma época na minha vida que começaram a aparecer um monte de movimentos de cura. Aprendi tudo isso. Começou a aparecer Ho'oponopono, FT, constelação, apometria. Era só coisa de limpeza emocional. Aí eu fui entender que eu estava em padrões emocionais inconscientes que eu não estava percebendo. E aí foi que eu comecei a perceber. Fiz vários padrões emocionais meus que estavam me impedindo de caminhar naquela direção. Limpei vários e estou limpando outros. E quanto mais eu limpo, mais eu caminho na direção do que eu quero. Porque é isso. Eu libero o campo para vibrar aquilo que eu quero manifestar e não vibrar a minha dor emocional. Certo? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém tem feito isso na vida, né? Então, eu recomendo isso. Para atrair o que você quer, primeiro, saber o que você quer. Se você não sabe o que você quer, comece a se conectar com você mesmo, comece a pedir esse sentido existencial e entender exatamente o que você quer. Saiba que tem que ser bom para você, para o outro e para o todo. Então, algo que esteja alinhado com esse sentido existencial. Começa a desenhar isso na sua mente e aí trabalhar os padrões emocionais que te impedem de caminhar naquela direção e faça ações todos os dias naquela direção, movimentando você para ir naquela direção. O movimento vai te dar clareza. O movimento vai te dar clareza daquilo que você precisa limpar, daquilo que você precisa melhorar, daquilo que você precisa aprender no movimento que você vai sentir, viu? Esse processo é lindo. Tenho conquistado várias coisas na minha vida a partir desse processo, viu? Então, num movimento muito crescente aí, tenho visto várias pessoas junto comigo e indico demais, gente, vale muito a pena. É um processo de construção, é um processo de aprender sobre amor, de aprender sobre entrega, de aprender sobre conexão, de aprender sobre fluir na vida. E é lindo demais, vale muito a pena se entregar. Quem quiser saber mais sobre esse assunto, né? Eu trabalho com isso, eu trabalho com esse alinhamento existencial, com essa reprogramação mental e com esse ensinar você a começar a caminhar na direção do que você deseja. Exatamente isso é o meu trabalho hoje e também conexão com essa mente supraconsciente, com essa mente de Deus. Eu ainda vou gravar aqui toda uma série sobre meditação, com meditações simples que vocês podem começar a fazer no dia a dia. Tá bom? Então, manter a sua frequência em alta, saber que os pensamentos negativos, eles são normais, entre aspas, né? Eles são programados já é programado para acontecer. O seu trabalho é assumir o controle da sua mente, assumir o controle do seu corpo a partir de um direcionamento mais inteligente, mais feliz, mais harmônico, para que você flua e caminhe nessa direção, cada vez mais. Tá bom? Alguma pergunta? A gente tá todo quietinho aí. Era isso para hoje. Quiserem saber mais sobre isso, tô super disponível, pode me chamar pelo direct
E tem também, lá no meu Linktree, tem várias ações que eu faço hoje para auxiliar você nesse sentido, tá bom? Um beijo para vocês, feliz dia, né? Feliz dia para todos e até a próxima quinta. Na próxima quinta eu vou trazer uma ferramenta que chama Semente da Vida, de terapia vibracional, só para trabalhar essa terapia vibracional com vocês. A Gisele Leal é a pessoa que vai estar comigo semana que vem, que vai falar sobre isso. Tenho também feito a Semente da Vida na minha vida e tem transformado muito o meu emocional e eu tenho descoberto vários padrões também através da Semente da Vida, viu? Semana que vem a gente se encontra então. Um abraço para vocês, bom dia. Deixa eu encerrar aqui.